Olá, boa noite. Tudo bem com você? Estamos ao vivo. Acabei de tomar um banho, nem escovei o cabelo. Tava muito... Sabe quando o dia foi... Quando você olhou, falou, nossa, já são 8 horas. Era 5 para as 8, saí do banho. Falei, meu Deus, deixa eu ir lá rapidinho. Bom, boa noite para você que está vendo ao vivo. Olá, tudo bem para quem está vendo no YouTube ou em outro canal. E hoje a nossa live é a primeira de 3 lives que eu vou fazer relacionado a negócios, a grandes negócios. A diferença dessa live é que a gente vai contar a história de algumas empresas. Eu escolhi 3 empresas para essa trilogia, por assim dizer, né? A primeira hoje é a Heinz, a segunda é a Coca-Cola e a terceira, olha que eu esqueci agora a terceira, Hershey's. Na última live do mês passado, que eu fiz uma série de 5 lives, eu fiz sobre filmes e séries. E durante a pesquisa de alguns conteúdos, para descobrir a história de alguns filmes e de como as séries foram produzidas, eu acabei me deparando com um documentário da History, que é as Gigantes da Alimentação. Gigantes dos Alimentos, se eu não me engano. E, enfim, a história do empreendedorismo é o que move o mundo, é o que constrói as histórias, né? Então hoje a gente vai falar da Heinz em especial, só que eu vou contar um pouquinho da história dentro de uma estrutura. Para quem não me conhece, meu nome é Suelen Borelli e o nome da minha empresa é Borelli Academy. Olá, Sandro, tudo bem? E o que nós fazemos? Basicamente, meu core business é gestão e empreendedorismo, ou seja, é construir um negócio, é lapidar os negócios através da gestão. Então, a gente vende sistema de gestão. E um dos sistemas de gestão que a gente vende, que é o nosso carro-chefe, é o Market Hunt, que é uma ponte entre o empreendedor e o mercado, tá? Então, eu construí a história de hoje da Heinz para contar um pouco dentro dessa já estrutura do Market Hunt, porque para mim é uma forma de estudar. Então eu não perco nada em fazendo, eu só aprendo cada vez mais, tiro boas lições. Para os ouvintes é uma forma de ouvir também dentro desse segmento, e quem é aluno do Market Hunt vai entender muito mais. Então eu tenho aqui minha cola, na verdade fiz um estudo mais macro, né, porque eu tive que mergulhar em alguns pontos. E uma coisa que é interessante que é o seguinte, o que faz os negócios se tornarem grandes, né? Eu acho que é uma combinação de fatores. Só que a Heinz, em especial, ela foi criada num momento propício para ela. Então eu percebo que, primeiro, que empresas só existem porque existem pessoas, e a gente vai ver isso. As necessidades humanas, elas sempre existiram e sempre vão existir. Por exemplo, a necessidade de comer, beber e dormir, a necessidade de segurança, a necessidade social, a necessidade de realização e autorrealização. A pirâmide de Maslow, né? Então, as necessidades humanas sempre vão existir no mercado. A diferença é que, dependendo do que acontece no cenário histórico da nossa cultura e da nossa convivência social, pode ampliar a abertura de empresas para suprir demandas que às vezes não tinham antes. Então, por exemplo, o nome do fundador da Heinz é Henry John Heinz. Eu estou olhando para a colinha mesmo, porque é bastante informação, tá? O que acontece? Eu vou contar todo o histórico. Olá, Tainá, tudo bem? Eu vou contar todo o histórico, mas é o seguinte: quando que começou a Heinz? Na verdade, foi bem no final do século XIX, no século XIX, no começo, na segunda Revolução Industrial. Então, a primeira Revolução Industrial foi focada no aço, foi focado no petróleo, né? O John Rockefeller. Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? John Rockefeller, também tem na época do magnata do aço, que foi esqueci agora o nome dele, eu gosto bastante da história dele, mas enfim, a segunda Revolução Industrial veio com a alimentação. Por quê? Como as pessoas estavam começando a habitar cidades, mais pessoas precisavam comer. E na época não tinha refrigerador. Gente, imagina uma época você vivendo sem
sem geladeira, você vivendo sem as comodidades que nós temos hoje. Então, qual era o problema social que tinha? A condição dos alimentos, né? Então, a condição dos alimentos era um perigo para a época, porque todo mundo precisava comer, mas não tinha segurança com aquilo. E foi aonde começou que alguns conservantes serem utilizados, comidas serem adulteradas, né? Justamente porque, olha, precisava vender. Só que, o que acontece? Se tem um problema, existe uma demanda, existe uma solução também que pode ser criada. E na época, uma das soluções, né, eles compravam um molho chinês, que era a base de molho de peixe, que o nome era ketchup. Então, o molho era muito comum. Bom, enfim, então dá para saber o que aconteceu um pouquinho por aí, né? Se tinha uma demanda, ou seja, existia um problema social. Se você tem habilidade de cozinhar, você está vendo que existe um problema, você enxerga uma solução, o que faz uma empresa nascer? Oportunidade, né? Primeiro que uma necessidade humana ser suprida. Depois, uma demanda, ele precisa enxergar também uma demanda. Se um tem, 10 tem, 100 tem, de problema. Só que um fator é muito importante, não é só enxergar a oportunidade, é regaçar a manga e ir para cima. Então, a gente vai ver aqui alguns pontos dentro da estrutura do marketing, desde o começo aí da Heinz, que foi os desafios realmente de mercado. Aí você que é empreendedor, você pode refletir o seguinte: será que o que eu teria feito nessa situação? Porque é preciso muito autocontrole, é preciso autoconhecimento, perseverança, né? Disciplina para lidar com o caos, principalmente. Então, vamos lá. 147 anos depois, estamos aqui falando da Heinz. Ou seja, eu precisei esperar aí no tempo praticamente um século aí para poder falar sobre essa empresa, né? Então, eu nunca falei sobre ela antes, nunca tinha feito uma pesquisa sobre ela antes, é a primeira vez. A Heinz hoje, ela é uma marca, né? Então, ela nasceu uma empresa e ela se tornou marca. A gente vai ver um pouquinho disso. Que segmento a Heinz está, né? Que fatia do mercado ela pega? O segmento de alimentos. Então, se a gente analisar a pirâmide de Maslow nas necessidades, é uma necessidade básica que é a alimentação. Porém, ela nasceu para suprir uma outra demanda, que não é só alimentação, é uma segunda camada aqui. Quem é do marketing hunt já deve estar pensando aí, que é a camada da segurança, né? Então, um molho, ketchup de tomate, ele nasceu para suprir uma necessidade de segurança, porque as pessoas precisavam se sentir seguro para consumir aquele alimento. Bom, então vamos começar entendendo quem era esse empreendedor. Henry John Heinz. Então, eu vou escrever aqui o nome da empresa que nós estamos fazendo a live para deixar fixada. Vamos ver se eu consigo fixar comentário. Então, vamos falar aqui sobre a Heinz. Aos 12 anos, ele vendia já para os vizinhos vegetais e conserva da horta da mãe. Então, eles tinham uma horta, né? Uma das habilidades, inclusive, do Henry, né? Do Henry Heinz, é que ele gostava de cozinhar. E ele aprendeu com a mãe. A família era alemã, né? Então, ele começou a aprender a parte da horticultura. E aí, eles começaram a fazer os vegetais em conserva e começar a vender. E ele gostava de vender. Além de cozinhar, ele gostava de vender. E ele tinha muito o quê? Disciplina, né? Opa, veio uma informação aqui. Então, ele tinha também muita disciplina, segundo a história. Então, era uma pessoa que já vendia desde pequeno, já olhava o mercado desde pequeno, tinha o dom de comunicação, gostava de cozinhar, gostava do que fazia. E isso é um fator muito importante, né? Porque você vê durante as histórias, né, que eu fui pesquisando, que, gente, quando você tem uma habilidade, a habilidade de algo que você faz, é importante você ter consciência. O que eu gosto de fazer? Outro dia eu me fiz essa pergunta. Eu fiquei assim analisando o meu negócio, né? Eu falei, caramba, no que eu sou boa? Se tudo isso, no que eu sou boa? Se eu tivesse começado do zero de novo, né, em qualquer situação, o que é que eu sei fazer
de bom naquilo que eu estou me propondo a fazer. E aí eu fui analisando, eu falei, caramba, eu sou boa nisso, eu sou boa nisso. Então, se eu estiver dentro de uma empresa, se eu estiver num negócio, provavelmente é isso aqui que eu vou me envolver. Tem gente que tem habilidade de cozinhar, tem gente que tem habilidade de cantar, de tocar. Então, é importante saber que habilidade você tem, porque isso pode ser o seu grande negócio. Só que, vamos lá, tem que casar habilidade e necessidade do mercado, senão essa ponte não se constrói. Senão, muitas vezes, o que você gosta de fazer é hobby e não transformar isso em algo comercial. Então, precisa ter um pouquinho de senso para definir, caramba, realmente o que eu gosto é para ser um negócio? E eu vou dar um exemplo aqui, eu tô até aqui na minha frente. Eu adoro fotografia. Eu gosto muito, é uma câmera semi-profissional. Eu gosto muito de foto, sou chata com foto, só que eu não tornaria isso aqui um negócio. Eu já até tentei no começo, e aí eu fui percebendo que eu era muito egoísta com a minha arte, né? E aí eu percebi que, não, eu gosto, mas não quer dizer que eu vou trabalhar com isso, que eu vou vender isso. Então eu percebi que a fotografia para mim era um hobby, tá? Diferente, por exemplo, de gestão. Gestão é algo que eu não faço só por hobby. Eu gosto, vendo, transformo, etc. Bom, então esse é um dos aprendizados com o Henry Heinz. É a questão de ter habilidade, né? E também de enxergar o mercado. Então, como que nasceu a Heinz? Não foi o primeiro negócio dele. Então, desde os 12 anos, vendendo, né, as conservas da mãe lá para os vizinhos, o primeiro negócio acabou sendo, isso em 1869, eles vendiam raiz forte em conserva, que era uma receita da mãe dele. E aí eles ficaram por um tempo, e eles começaram já a inovar aí na primeira empresa. Qual foi a primeira inovação? Gente, dá para imaginar. No começo, né, as conservas eram feitas em potes de vidro. E como era uma época que os alimentos eram um pouco duvidosos, né, de origem duvidosa, muitos vidros que eram utilizados para conserva eram os verdes. E eles começaram a utilizar os vidros transparentes, ou seja, era exatamente isso que eles queriam mostrar, transparência, olha, pode ver o produto sem medo. Então, isso foi uma inovação na época, né, naquele momento dele ali. Então, eu fico às vezes pensando também um outro ponto, que inovar às vezes é fazer diferente do que todo mundo tá fazendo. Então, tá todo mundo indo no verde, de repente você pega e vai para o transparente. As pessoas inseguras não fazem isso. O empreendedor, ele sempre tem que arriscar, só que ele tem que arriscar com consciência. Ele tinha uma intenção por trás dessa ação, não era uma situação aleatória. E isso é muito interessante, você observar o que eu quero mostrar. Se eu quero mostrar transparência, então o negócio tem que ser transparente. Se eu quero demonstrar a verdade, então vou precisar fazer isso. Então, aprender a enxergar esse contexto faz parte dos negócios, né? Não só dos negócios na nossa vida, só que negócios são projetos, por isso que a gente acaba desenrolando muita energia para isso, tá? Deixa eu ver quem tá online aqui. O Reinaldo. Beleza, Reinaldo. Bom, vamos lá. Então, eles queriam mostrar qualidade através da transparência do vidro, e ficou um tempo, 7 anos depois, que foi começar, gente, a nascer a empresa Heinz realmente, porque antes tinha até Heinz Foods, alguma coisa do tipo, mas a proposta de valor, ou seja, a empresa Heinz existia, só que o produto não era o principal. O que aconteceu com essa empresa aqui de raiz forte em conserva? Já começa a vir os perrengues, né? Porque o que aconteceu? Ele faliu. Por que ele faliu? Ele fez um empréstimo para aumentar a produção e começou a ter excesso de produção, mas não tinha vazão, ou seja, não estava vendendo na quantidade necessária para suprir os custos, né? E o que acabou acontecendo? Ele foi preso na época, porque acabou entrando em fraude, né? Ou seja, você fez o empréstimo, não conseguiu pagar, fraude, foi preso. E aí saiu no jornal que ele era um criminoso, né?
perdeu todos os móveis da mãe, da casa da mãe. Então ele ficou assim, se sentindo muito culpado por tudo que aconteceu. Ele tinha, qual a idade dele? 25 anos quando ele fundou a Heinz. E depois o resto dos anos, até os 31 anos, que ele começou a ter mais sucesso. Ou seja, era um cara de 25, 26 anos passando por essa situação. Então ele tinha o quê? Força de vontade, ele buscava, mas o mercado não estava respondendo à altura, só que lembrando, respondendo à altura daquela proposta de valor. Até então, a Heinz já existia. O que ele não tinha acertado ainda era a proposta de valor. E esse é um outro ponto. Oi, Vanessa, tudo bem? Boa noite. E esse, gente, é um outro ponto muito interessante nos negócios. É incrível a quantidade de história de negócios que o boom, o ápice vem depois do caos. Parece que o empreendedor ele tem que passar pelo caos para ele pensar numa solução que é a solução que tira o cara às vezes do buraco e leva ele até as estrelas. Então ele saiu, então ele foi preso porque ele fez empréstimo, não conseguiu pagar a tempo e o motivo foi porque não teve vendas suficientes, isso aos 25 anos. A mãe perdeu todos os móveis porque precisava tirar o dinheiro de algum lugar. E ele gostava de cozinhar. Então, qual que era a grande característica do Henry Heinz? É que ele tinha habilidade da cozinha. Ele não era só o cara técnico, mas ele também era gestor. E ele gostava da parte comercial, né? E aí, o que acabou acontecendo? Logo no ano seguinte, ou seja, deixa eu pegar aqui a data... De 69, que foi o primeiro negócio. 7 anos depois, aí veio lá 75, ele faliu com esse primeiro negócio que ele abriu. Aí tinha o principal produto, era os pepinos lá em conserva. Faliu, saiu no jornal que ele era criminoso, ele ficou arrasado. Só que essa era uma época dos Rockefellers, né? Então era uma época que todo mundo estava tentando fazer o quê? Porque assim, para um homem, na época, se ele não era bem nos negócios, ele era um cara falido, tinha alguma coisa de errado nele. Só que a época do empreendedorismo, que foi na primeira Revolução Industrial, com o final da primeira para a segunda, então as pessoas arriscavam mais. Então ele mesmo tendo esse título aí de criminoso, porque ele não pagou e na verdade nem foi culpa dele, né? No ano seguinte ele já começou a bolar. Então, nesse meio tempo do caos, ou seja, desceu, né? E agora o que eu faço? Ele começou a pensar, o que eu faço, né? E aí foi que ele falou, não, peraí, qual que é a necessidade do mercado? O que está acontecendo? O que eu sei fazer? E aí, num momento lá de janta, né? Comendo carne estragada, porque a maioria das pessoas comiam carne estragada na época. Não tinha refrigeração. E enganava-se com um molinho lá, ketchup, que era um molinho à base de... Deve ser delicioso, né? Um molho à base de peixe. Com alguma coisa lá. E tinha muito conservante. O que acontecia com os alimentos? Além de alguns alimentos serem adulterados, as pessoas não tinham segurança em comprar alimentos na época. Eles duvidavam do vendedor. Começaram a ter alguns conservantes químicos e pessoas começaram a ter problemas estomacais. Então foi uma época que o câncer de estômago aumentou bastante. E aí amanhã vocês vão entender o porquê da Coca-Cola, porque uma coisa está interligada. Problemas estomacais, Coca-Cola era um tônico. E a própria Heinz, né, ela nasceu para suprir, mascarar esse alimento estragado, né? Olá, Rafa, tudo bem? Então, em 76, nasce o ketchup de tomate. E aí ele começou, com o irmão dele, criar uma receita, porque ele gostava de cozinhar. E ele sabia que as pessoas não tinham tempo, não era uma época que você tinha tempo de ir para a cozinha, ficar fazendo nada diferente de hoje em dia, né? Nem hoje em dia a gente tem muito tempo para isso. E aí ele começou a bolar uma receita, e vai, experimenta, nasceu alguma coisa semelhante ao que é o molho de tomate hoje, no caso o ketchup de tomate. O de tomate foi outra revolução, porque a maioria dos molhos existentes ou era à base de peixe, de nozes, e aí ele resolveu fazer o tomate. Por quê? Por conta do vermelho, por conta de ser vivo, né? E foi aonde ele continuou utilizando os vidros transparentes,
que foi uma inovação no primeiro negócio que faliu, onde todo mundo usava vidro verde, ele começou a usar transparente. Então parece, gente, às vezes eu tenho a sensação que tem coisa que realmente está escrito, porque é uma combinação de fatores que você fala, não sei. Aí você fala, será que eu observaria isso? Se fosse eu no lugar desse cara, putz, não consegui pagar um empréstimo, putz, perdi todos os móveis, putz, vou ter que desenvolver uma receita. Então, aí você vê a resiliência que o empreendedor tem que ter, em alguns casos, né? Porque ele estava pegando ali uma brecha do mercado que ninguém estava explorando e nem ele tinha consciência. Só que ele era o visionário. O Henry Heinz, ele era um cara visionário, ele já pensava no futuro. Tanto que quando ele desenvolveu o molho, ele queria já pensando em larga escala. Falou, se dá certo com 10, dá certo com 20, dá certo com 100, dá certo com 1000. E era isso que ele queria. Primeiro, resgatar o orgulho dele, né, gente? Porque vamos pensar o seguinte. O cara foi preso porque não pagou a conta. Saiu no jornal que ele era fraudulento. Era tudo ou nada. Era tipo assim, ou vai ou racha. Então a pessoa colocou o coração dele ali. Hoje, pra gente, é uma marca. Maionese, ketchup. Só que toda empresa tem por trás uma história. E mesmo que o empreendedor não está mais aqui atualmente, é graças ao esforço, ele vivenciou aquele momento. E ele tem esses benefícios até hoje na história, né? Bom, então já sabe por que o ketchup nasceu, que era para enganar lá o sabor das carnes que estavam estragadas, né? Então vamos continuar agora entrando um pouco na estrutura de marketing, tá? Então que necessidade humana a Heinz estava suprindo na época? Primeiro, na necessidade, da escala de necessidade de Maslow, a primeira necessidade que o ser humano tem é de pertencimento. Então, é onde entra o autoconhecimento, é onde entra a religação com o divino. Então, se a gente olha para o mercado, a gente tem todo o mercado para suprir essa demanda. Por exemplo, igrejas, mas também tem o mercado negativo. Por exemplo, o mercado das drogas, tá? Então, quando a pessoa se perde, ela vai para esse ponto. Enfim. Num segundo nível, a gente tem a necessidade de comer, beber e dormir, que são as necessidades fisiológicas. Então, se é alimentação, entra nessa linha de necessidade. Mas, no caso da Heinz, ela estava suprindo não só a necessidade de alimentação, porque ela não garantia que aquele alimento que estava abaixo do molho dela, do ketchup no caso, tinha boas condições, ela enganava o paladar. Então, ela não estava suprindo diretamente uma necessidade de alimentação, ela estava suprindo uma necessidade de segurança. Só que ainda assim é ilusório, porque ela não é um alimento fim, né? O que seria um alimento fim? Por exemplo, os feijões enlatados que a Heinz vende, tanto que faz muito sucesso na Inglaterra. Mas é um produto fim. Agora, o ketchup, por exemplo, ele é usado adicionado a outro alimento, ou seja, o outro alimento também precisa ter boa condição. Então, aonde que ele se ancorou? Que pelo menos o molho era seguro. Então, essa coisa da qualidade, do produto ser 100% natural, sem conservantes. Só que, gente, vamos lá. No mundo onde tem agrotóxico, tomate é um dos reis aí, né, de porcentagem, agora não vou saber a palavra certa, mas eles contêm agrotóxico na composição. O tomate é um dos líderes. Não vamos entrar muito nesse assunto, porque senão também dá muito pano para manga. Mas, enfim, nenhum alimento é 100% seguro quando passa por um processo industrial. Só que, vamos contar a história, né? Esse era o objetivo deles, pelo menos. Então, qual que é a proposta de valor para o mercado? Então, eu tenho necessidade humana que eu vou suprir. Então, quanto mais básica a necessidade, mais mercado tem. Então, ele enxergou isso, visionário. Só que eu preciso de um produto de escala, tá? Olá, Micrão, tudo bem? Então, o ketchup é o abre-alas, né? O ketchup da Heinz, o ketchup de tomate, que esse era o produto da marca Heinz, que no caso era a empresa. Então,
a Heinz ela tem uma gama gigante de produtos. Hoje, fazendo a pesquisa, eu falei, nossa, eu nem sabia que tinha isso, que tinha aquilo, tinha papinha para criança, né? E aí eu fico pensando, quando a gente olha para o nosso negócio, verdade, né? É incrível que todas as empresas, isso é uma regra, é o mesmo que pensar na Coca-Cola. Qual é o carro-chefe da Coca-Cola? A própria Coca-Cola, né? O refrigerante Coca-Cola, mas ela tem várias linhas de outros produtos. Então, quando a gente olha para a Heinz, eu penso pelo menos na maionese, porque eu sou mais fã da maionese, mas ela tem vários e vários outros produtos. Então, a gente percebe que até as grandes empresas passam por isso. Nem sempre o consumidor, por maior que seja a sua empresa, vai saber de toda a sua cadeia de proposta, né, de produto, de serviço. Porque o carro-chefe é o que vai abrindo alas. Agora, o restante nem sempre agrada o paladar diretamente do seu consumidor. Então, empresas centenárias como a Heinz, a gente nem sempre sabe todos os produtos que ela vende. Quem dirá nós, né? Então, é importante a gente ter essa percepção. Porque às vezes a gente fica quebrando a cabeça de algumas coisas que as grandes passam por essa dor de cabeça. Na minha opinião, quanto menos, melhor. Então, assim, a própria Heinz foi comprando algumas marcas que depois ela acabou vendendo para ela poder se concentrar num nicho específico. Então, quanto melhor for o seu nicho, eu acredito que assim, mais assertivo a gente se torna. Eu percebo isso no meu negócio e a gente vai afunilando e parece que realmente você vai criando resultado, tá? Só que é um trabalho a ser observado, tá, gente? Empreender é muito de observar. Observar suas ações, as reações e começar a lapidar e construir, etc. Bom, quem conhece a Heinz sabe que na embalagem tem 57, aquele número 57. E olha lá, quem é Hunter aí vai acabar entendendo. Por que nasceu aquele número 57? E na verdade está escrito 57 variedades. O Henry Heinz, ele era um dos representantes da marca. Ele gostava de viajar, de deixar o produto para ser experimentado nos locais. Numa dessas viagens, que a gente pode chamar de face-to-face ou prospecção, né, que ele mesmo fazia, ele gostava de fazer isso, gente. Ele entendia de todo o processo, desde a cozinha até a parte de venda. Então ele imagina que é um cara com uma visão super holística, né? Ele viu numa das publicidades, numa dessas viagens, ele viu uma publicidade que falava aqui o seguinte, ó, era uma promoção de sapatos, promovia 21 estilos de sapatos. Aí ele decidiu fazer o mesmo, porque ele achou interessante essa coisa de amplitude, de tipo assim, olha, por que não são 20, são 21 estilos de sapato? Então é um número quebrado, normalmente as pessoas usam números redondos, né? E ele usou o número 57, que para ele era o número de sorte. Então não tinha uma finalidade específica. E aí ele deu 57 variedades. Depois outras empresas começaram a copiá-lo. Então o número, na verdade, você dá peso para a situação. Então é uma pessoa que ela tinha uma percepção de mercado. Isso faz com que você absorva informações onde você menos esperar. E é por isso que eu defendo, o empreendedor precisa ser um excelente gestor. Senão você perde, né, o poder de ver coisas que são importantes para você. Às vezes a vida está lá falando com você e você não tem olhos para enxergar, né? Bom, qual o faturamento da Heinz estimado? 8 bilhões por ano, 8 bilhões. Segundo a Heinz Brasil, a cada segundo 3 frascos de ketchup são vendidos. Imagina, 1, 2, 3, foi vendido. 1, 2, 3, foi vendido. 1, 2, 3. É um fluxo muito rápido, né, gente? Quem aí quer chegar nesse fluxo de venda? Interessante, né? Bom, ferramentas de marketing. A primeira ferramenta deles é o logotipo. O logotipo mudou 3 vezes no decorrer aí da criação, né? Ela era mais reta, depois ela ficou mais meia-lua e hoje ela é o que é. E atual, né? A mais atual, que foi mexida em 57, olha só. Slogans, ela teve vários. Slogans seria frases de efeito, tá? Por exemplo, ninguém faz melhor que a Heinz ou melhor em tudo que faz.
E aí isso pode variar um pouquinho de país para país, porque as ações de publicidade vai depender muito da cultura local. Então, como é uma empresa multinacional, ou seja, ela ganhou um mercado de expansão, muitas vezes as agências de publicidades locais, né, elas acabam fazendo conforme o público local. Então, como que eu vou vender Heinz na China? O mercado chinês precisa se adaptar, ou seja, a Heinz precisa ir para a China, aí a publicidade da China vai trabalhar conceitos culturais para poder vender para as pessoas. Se for para a Austrália, do mesmo jeito, se for para o Brasil, vai ser o mesmo jeito. Então, a marca, ela tem que se adaptar a algumas culturas, né? E pesquisando, vendo no site da empresa, ela sempre participou de eventos grandes. Ela fez um broche em formato de pepino com o nome da marca para chamar a atenção numa feira mundial e pela história é considerado um dos mais famosos brindes da história de merchandising. Eu achei interessante. Eu falei, está aí, criar um broche, né, às vezes de algum símbolo, de algum produto que você faz, tipo marketing hunt, já está anotado. Só não tenho ainda, mas a ideia já nasceu, né? Vendo, às vezes ouvindo. Então, você de repente que tem o seu negócio, estuda a história de algumas empresas, estuda aqui com a gente, né, que fica mais fácil, mas ideias vão acontecendo. Então, por isso que é bom a gente ficar de olho nas histórias das empresas, né? Vamos continuar aqui. Canais de venda. Então, eles sempre participam de feiras. E eu encontrei um defeito ali no site do Brasil, tá? O link do Instagram, viu, Heinz Brasil, o link do Instagram do site não está entrando. Quando clica, a página não está direcionando para a página correta. Isso é uma falha gravíssima. Agora, no site mundial está entrando certinho, tanto que eu curti a página. Isso é uma dica para empreendedores que têm sites, tá? Quando tem ícones de redes sociais, clica nos ícones para ver se entra. Gente, eu já peguei acho que 3 empresas grandes, você clica no ícone e não entra. Isso é uma falha super simples, boba, mas você vê que está tendo falta de cuidado, né? Se de repente seu cliente chegou lá e ele quer seguir a sua página, tem que clicar e entrar, no mínimo, né? Bom, entrega com qualidade em grande quantidade. Eles entregam em escala. Então, o Heinz, quando ele criou a receita, então pensa comigo, gente, o cara ele criou a receita, falou, putz, está pronto a receita. Agora vamos para a embalagem, vamos para logo. O rótulo, gente, atual da Heinz mudou pouquíssimo, de 1800 e bolinha, 1859 pelo menos. É praticamente o mesmo jeito, igualzinho a Coca-Cola. É incrível como eles se mantêm. Eles se mantêm. É como se fosse uma coisa familiar, sabe? Sim, eles mantêm muito a questão do símbolo desde o começo. Não se muda muito isso no decorrer, as empresas centenárias, né? E tem uma frase aqui do Heinz que é o seguinte: fazer uma coisa comum extraordinariamente bem traz sucesso. Eu achei interessante essa frase aqui. Mas nem tudo são flores, ó. Eu peguei aqui uma reportagem na fonte da Exame, que lá na China, a fabricante norte-americana de alimento Heinz disse nesse dia aqui que vai apertar o controle de fornecedores de ingredientes na China. Após ter sido forçada a retirar das prateleiras alguns produtos infantis no país devido ao nível excessivo de chumbo. A Heinz ela tem comida para bebê além do ketchup. E assim, chinês, principalmente os que têm dinheiro, eles são muito chatos com a alimentação. Então você pensa o seguinte: se você for expandir a sua empresa para um outro país, provavelmente você vai ter que se adaptar a produtos locais, fornecedores locais, para baratear, né, o fornecimento da matéria-prima. E numa dessa, nem sempre você consegue manter a qualidade daquilo que você entrega. Esse foi um ponto, uma preocupação de um dos irmãos do McDonald's quando ele pensou em expandir. Ele falou, a gente não vai garantir a qualidade, né? Porque aqui a gente controla, a gente tem fornecedores locais. Em outros lugares, a gente vai ter que recriar uma empresa num sistemático que já existe, só com fornecedores locais. Então, esse tipo de situação aqui abala a marca, né?
Por mais que você tenha em outra cultura, você vai ter que se adaptar e buscar fornecedores às vezes locais, né? Parcerias que ela tem. Em 2011, a Coca-Cola, a Heinz fez uma parceria com a Coca-Cola. A Coca-Cola, gente, lançou uma PET com 30% de cana-de-açúcar. Então, é 30% de material mais verde e renovável. Chama Plant Butler. Então, desconto no inglês. Plant Butler. Acho que era Butler a garrafa. Garrafa planta, garrafa verde e tal. Então, é uma criação da Coca-Cola. E a Coca-Cola, aparentemente, está vendendo essa tecnologia para outras empresas que querem também aplicar isso nas suas embalagens. Como a Heinz utiliza embalagem plástica, então ela fez aqui uma parceria com a Coca-Cola. A questão do meio ambiente é preocupante. Imagina, a cada 3 segundos um ketchup, a cada 3 segundos uma embalagem plástica. Depois de algum tempo, né, vamos pensar assim, de uma semana, são embalagens plásticas para o meio ambiente. Se a empresa não tiver essa preocupação, porque a gente já tem aí um mar de plástico, né? Então, eu acho que, assim, muito importante se preocupar com o meio ambiente, é uma obrigação de todo mundo. Deveria, assim, antes de lançar um produto, a pessoa já ter preocupação de como ela vai voltar, como aquilo vai ser recriado, reciclado. Hoje as pessoas só vendem, isso, gente, acontece todo momento. As pessoas querem vender, não está preocupado com o meio ambiente, não está preocupado com segurança, não está preocupado com qualidade. Se a gente não se preocupar, o mundo ele cobra da gente, né? Então tudo aquilo que a gente faz de ação volta como reação. Então é importante ficar atento, né? Se não voltar nessa, volta em outro momento, tá? Campanhas de marketing. Então a marca sempre primou por uma linha comunicativa ousada e criativa, especialmente para o seu produto mais conhecido. O próprio Henry era muito visionário. As primeiras placas de neon dos Estados Unidos eram da marca. Interessante, né? Então imagina o cara que criou a placa de neon, falou assim, ninguém nunca comprou, seria assim. Não, daqui que eu vou começar. Gente, pioneiro é pioneiro. Pioneiro é a pessoa que fala assim, ninguém fez, eu vou fazer, não estou preocupado com a opinião dos outros. Por quê? Você tem a sua bandeira, né? Depois que você cria um produto, você que é empreendedor deve sentir isso. A gente se sente desbravador. Se é bom para 1, é bom para 2, é bom para 10, é bom para 100. E você vai atrás, você tem que ir atrás. As pessoas acham que vender é só no orgânico, não é. Muitas vezes você tem que explorar o mercado, você tem que fazer ações que você não está acostumado. É como o fundador da Natura. Para que ele fizesse ser visto, já que ele não tinha dinheiro para investir em mídias locais, ele fez uma ação de marketing de guerrilha, que é conhecido. Ele, se eu não me engano, ele pegou a essência, ele pegou um carro-pipa, a essência de um dos perfumes lá que ele fazia e colocou nesse carro-pipa. Foi no centro de São Paulo e molhou lá a praça, alguma coisa do tipo. E chamou a atenção. Eu preciso fazer uma pesquisa antes de ir para a Natura, mas eu achei muito legal. Falei, nossa, esse realmente queria fazer uma ação assim, tô aqui, né? Bom, durante a Segunda Guerra Mundial, olha só os slogans utilizados pela Heinz, porque eles eram fornecedores também, né? Feijões para os bombardeios, picles para caçar aviões. Gente, isso é se adaptar ao cenário, né? Então, se a dinâmica é guerra, vamos entrar em guerra. É mais ou menos esse o lema aqui. Em 2018, eles lançaram o rótulo Sincero, do qual colocou em maior destaque os seguintes ingredientes. Bem na frente tem a marca e está assim, tomate, açúcar, vinagre, sal, cebola, aroma natural e só. Isso está bem na frente do rótulo. E em Boituva, recentemente foi feito o maior rótulo do mundo. Isso já pela Heinz Brasil, né? Então eles têm um departamento de marketing deles. Aí eles fizeram um rótulo grande, pegando o gancho desse rótulo Sincero, porque eles tá muito na onda de tipo não mostrar os ingredientes que compõem o produto. E aí tem essa coisa, será? A gente pensa antigamente, né? Porque na verdade os problemas eles não mudaram tanto. Se naquela época
se usava-se conservantes para mascarar os alimentos, o que se usam hoje, né? Então essa coisa do rótulo ficou muito em destaque ultimamente. E essa questão do rótulo, eu entendo até o porquê da ação deles, para deixar um pouco mais transparente, né? Por isso o rótulo sincero, porque a gente tem desconfiança ainda no que a gente come. Então, gente, de 1859 até agora, deixa eu ver, já deu aí, pelas minhas contas, 147 anos depois, as coisas não mudaram tanto. Essa insegurança da alimentação continua, né? E é interessante, porque as mesmas marcas estão aí querendo provar o contrário. Acaba sendo existe um nome para isso, né? Quando não é irônico, é tipo um complexo, mas eu não me lembro agora, já estou esquecendo as palavras. Principais concorrentes diretos, uma é a Hellmann's, né? Del Monte, Campbell's, American Garden e Hammer do Brasil. Posicionamento do mercado. Nosso campo é o mundo. Esse é um dos slogans dele. Gostei. Bem desbravador. Nosso campo é o mundo. Presença global. 150 países. Imagina o seu negócio em 150 países. Ia ser muito louco, hein? 1886, o cara já estava de olho no mercado exterior. Ou seja, gente, o cara já era visionário mesmo, né? E olha só uma informação aqui de mercado. Em 2002, a empresa vendeu a marca... O Brasil, aqui tem no Brasil, no caso, a marca comprou a marca Quero em 2011. E aí, em 2013, o 3G Capital comprou a Heinz por 23 bilhões. Quem faz parte desse 3G? É formado pelo Jorge Paulo Lema, o Marcel Teles e o Beto Sicupira. E o investidor americano Warren Buffett passaram a ser proprietários da marca, ou seja, o que era antes empresa agora se tornou marca. Então, atualmente a marca Heinz pertence à The Kraft Heinz Company, porque a Kraft Foods também entrou nessa fusão toda. Depois que você atinge determinado ponto no mercado, aí já é jogo de grande, né, gente? É compra para lá, compra para cá, e fusão aqui, fusão ali. E como tem a regra do monopólio, a empresa fica grande, mas existem pequenas marcas, né? Então, por isso que a Nestlé, por exemplo, ela é dona, inclusive, do shampoo Elseve, né? Vai falar, nossa, mas não é comida? Não, os caras vão ampliando o mercado, vão criando produto, comprando outras empresas, para ter entrada de todos os lados. Aquele negócio, vai lucrando, você começa a lucrar de todos os lados, aí você começa a entrar em outros segmentos, né? Então, até o momento, a Heinz deixou de ser uma empresa para se tornar uma marca, uma das mais importantes da The Kraft Heinz Company. Ambiente de trabalho, ele oferece isso em 1900, tá? O Heinz já se preocupava em oferecer aos seus colaboradores vestiário com armários individuais, água corrente fria e quente, manicure semanal e serviços de saúde gratuito. Fonte dessas informações, o site Histories, Mundo das Marcas, entre outras pesquisas que eu fiz. Bom, resumo da ópera. Vamos lá, fazer um resumão aqui. Deixa eu ver quem está online. Opa! Gente, no resumo da ópera, o que eu aprendi com a Heinz? Primeiro, a questão de analisar o empreendedor. Eu fico pensando que era uma época de caos, uma época onde você não tinha muito recursos, então você tinha que praticamente dar tudo de si por aquela situação. E é um momento de muito oportunismo, né? Quando a gente vê outras marcas, a gente percebe quanto espião industrial existia também. Então, eu acredito que, assim, o tempo que o Henry Heinz viveu, tudo aquilo que ele fez, ele conseguiu resgatar a dignidade dele. Porque tudo que ele estava fazendo não era para um malefício, mas era para um benefício de alguém e daquele momento, daquela sociedade. Então, desenvolver essa força espiritual para lidar com algo que está acima de você é importantíssimo para os negócios.
Porque todo mundo pode duvidar de você, mesmo você mesmo. Então, uma coisa que eu percebo nos empreendedores, que não é nem que desistem, são as pessoas que persistem pelos seus ideais, é que ela se blinda de negatividade. Porque hora você está bem, hora você está mal. O mercado ele vai descer, o mercado ele vai subir. O que vai fazer você ficar bem ou não é a sua resiliência. Então, assim, se tornar resiliente no mercado é essencial para qualquer negócio, porque o empreendedor está exposto. Quando ele está exposto, ele vai levar pedrada, que a pedra não seja pelo menos a dele, né? Os outros vão falar, vai ter dia que você talvez não tenha dinheiro, coisas vão acontecer, vão, porque faz parte desse jogo. Só que se você não tiver forte o suficiente para jogar, não adianta nem começar, né? E eu acho que o processo vai nos moldando. Isso não é uma ilusão, porque às vezes tem gente que tem medo de realizar, né? Porque o que é ser realizador? É ser arquiteto, é ser engenheiro, é ir para cima, né? Todos os profissionais que constroem, eles têm dificuldade nas suas áreas, porque ser construtor não é para qualquer um. A maioria das pessoas são usuários, né? A maioria das pessoas adquirem, fazem, mas elas não constroem. Então, o construtor, o empreendedor, ele é construtor do mercado, construtor da marca, construtor do processo, construtor de tudo. E aí ele vai crescendo e ele vai trazendo outras pessoas para trabalhar com ele, dentro e fora. Por isso que empreender requer muita visão macro, porque você não empreende para você, não é para o seu ego, é para o mercado. Então você vai ir para o mercado fazendo algo e liberando você de você. Então tem gente que constrói negócio só para pagar conta, é melhor ser empregado. Ou tem gente que constrói empresa só para dizer eu sou empreendedor, mas no fundo não é. Então é assim, se tá nesse jogo, que joga esse jogo, porque depois vai passar o tempo e você vai falar, por que eu não fiz? Então, uma vez, acho que uma amiga mesmo, ela falou assim, você vai continuar, né? Eu tinha feito um erro, gente, sabe aqueles... erro de iniciante, de principiante, mas até hoje às vezes eu cometo também. Eu acho que eu fui me apresentar numa palestra de RH bem no começo, sabe quando você não sabe nem o que você está fazendo, mas você vai porque você está tão... eu vou porque vamos ver o que... Eu falei, gente, você tem que dar a sua cara, é onde você fala, ou eu paro porque eu travei, ou eu vou porque eu preciso melhorar. E no caso eu avaliei que eu precisava melhorar meus argumentos, né? E aí depois eu fiquei assim, pensativa, eu falei assim, nossa... E ela falou assim, mas... o mercado não vai esperar você estar pronta. Foi alguma coisa assim que ela me disse, né? E aí foi onde eu falei assim, mas eu não nasci pronto, o empreendedor não nasce pronto. E como eu fiz recursos humanos, ela também era de recursos humanos, eu falei assim, e não deveria ser o RH defender o desenvolvimento das pessoas, né? Então, às vezes a gente percebe que em palavras pequenas do dia a dia... e não é por mal, tá, gente? Porque as pessoas ao nosso redor querem a nossa segurança. E qual que é o mundo seguro no mercado? Ser colaborador. E não tem nada de errado com isso. Se você é prestador de serviço, se você é bom no que você faz sendo empregado ou faz empreendendo. A diferença é que você tem uma limitação, no outro você pode explorar outros pontos, né? Não tem nada de errado nisso. A questão é você ir por segurança e ficar se lamentando porque não tentou. Então, sempre antes de pensar em desistir, que às vezes acontece várias vezes, eu olho assim e falo, eu fiz tudo o que eu poderia fazer? E minha resposta sempre é não. Putz, eu podia fazer isso, eu fiz? Não. Então, eu não posso desistir, porque eu ainda não fiz tudo o que era necessário para o projeto se desenvolver. E, gente, muita gente sabe que projeto é semente. Semente não germina do nada, semente é projetada. Quando que ela vai dar resultado? No tempo, né? Porque existe uma promessa, semeie que você colhe. E isso foi o que aconteceu com Heinz. Ele observou, ele criou, ele passou pelo caos e ele prosperou. Então, na vida dele, no final da vida dele, ele viu aquela marca. A marca hoje está para o mercado.
mas ele fez o que precisava ser feito para ela ser o que é hoje. Então, não que o seu negócio vai se tornar uma raiz, o meu negócio vai se tornar uma raiz, mas eu acho que assim, a gente tem que estar preparado para as regras do jogo. Se você percebe que você pode oferecer muito mais do que você está fazendo, então vai em busca disso. Se você percebe que você pode ganhar muito mais do que você está ganhando, então vai em busca disso. Se você percebe que você pode agregar muito mais na vida das pessoas, então vai em busca disso. E, em paralelo, se cuida, né? Então, assim, a gente tem dias e dias, mas faz parte dos negócios, né? O que a gente poderia estar fazendo se não estivesse empreendendo? Dormindo, assistindo Netflix, namorando? Mas isso a gente pode fazer, independente de empreender ou não. Então, só sabe separar as coisas e continuar. Então, eu gostei muito da história da Heinz. Acho que, assim, isso me faz olhar a marca também com outros olhos, né? Até porque por trás dela existe a história de um empreendedor. Independente da qualidade do produto, e que natural não é, né? 100%. Mas eu acho que a gente se identifica um pouco mais quando a gente sabe das histórias das pessoas. Bom, eu vou parando por aqui, tá? Thaís Online, a Micra Online, para quem tá vendo no YouTube, ou depois, amanhã eu vou falar sobre a Coca-Cola Company. Lembrando que tem ligação um pouco com a Heinz, porque o problema que a Heinz começou a suprir, a resolver, a Coca-Cola também veio meio que para suprir isso, porque ela era um tônico, né? A princípio, com coca. Com coca mesmo, cocaína, para dar uma amortecida, dar uma amenizada. Sabe aquela folha de coca que no Chile se usa, acho que é no Chile que os mineiros mastigam, para inibir fome e tal, porque eles precisam trabalhar. É mais ou menos essa linha. Então, tava uma diminuída e vamos que embora. Mas amanhã a gente vai saber um pouquinho mais, tá? Então é isso. Boa noite, gente. Até mais. Tchau, tchau.